Eu nunca gravei vídeo de domingo para segunda, porque sábado e domingo são os únicos dias que as crianças não têm terapia e, portanto, eu acabo trabalhando quase todos os horários. Eu pego os melhores horários da manhã, da tarde e da noite. Hoje, por exemplo, agora eu estou gravando os primeiros minutos do dia 15 de abril, é meia-noite e 42, portanto, os primeiros 42 minutos do dia 15 de abril. E eu cheguei em casa, comecei meu dia às 6 horas da manhã. Na verdade, eu nunca vou tanto, tá? Tanto assim, direto como eu fui hoje. Das 6 da manhã direto até a meia-noite e 42 do outro dia. E eu não tomei nem água. Eu cheguei e vim gravar. Então, de fato, realmente eu trabalhei até agora há pouco. Que peguei a corrida para perto de casa. Eu fiquei trabalhando até pegar a corrida para perto de casa, porque o carro que eu comprei, esse atual, ele não tá tão econômico ainda quanto o outro. Então eu tô evitando rodar vazio. Só que eu fui cometer o erro de dar uma olhadinha no site do tribunal, do TJRS, para ver o andamento do processo das crianças. Eu sei que o advogado, quando tiver alguma novidade relevante, ele vai fazer contato conosco, mas a gente sempre fica sabendo antes, porque eles têm um monte de processo para cuidar e eu só tenho o das crianças, né? E aí eu fui olhar. E assim, foi concedido em liminar a entrega da medicação e até mesmo o estorno, desde o tempo que a gente entrou com ação judicial. Primeiro a gente tentou via administrativo. Via administrativo foi negado porque não tinha o Afinator 2,5 mg, que é uma medicação à base de everônimo. Uma coisa assim. Eu não sei de falar direito, não. Eu tô com muito sono, mas não importa. Os nomes científicos do negócio. O que importa é a situação do processo. Eu vim olhar agora, assim, ó. O Breno, ele tá no terceiro mês, na terceira caixa da medicação. Ele toma um por dia, graças a Deus, porque no grupo ET que eu tô, grupo WhatsApp chamado ET, de esclerose tuberosa, tem crianças que tomam 4 desses por dia. O Breno toma um só por dia, que é uma medicação que ela não é barata. Então foi concedida em liminar, isso no mês passado, em março, dia 24 de março, eu tô lendo porque eu não lembraria nem a pauta. 24 de março foi concedida então em liminar, atualizou ali o processo. O juiz entendeu que, inclusive ele concedeu, como a gente tem as notas fiscais, né? Ele concedeu a restituição de uma só. Eu mandei 2, não me pergunta por que ele ia devolver o dinheiro de uma só, mas ele concedeu a devolução do valor do pagamento de uma compra que a gente fez. Uma das 3 compras que a gente fez. A primeira compra não tinha processo nenhum, só vocês entenderem. A primeira compra não tinha processo nenhum, tá? A segunda compra já tinha processo. Aí teve a terceira compra. Então ele concedeu, devolveu o dinheiro de uma das compras e que o Estado forneça a medicação e encaminhou adiante. E aí um procurador de justiça de Canoas, não sei porquê, acho que qualquer não tem nada a ver com Canoas, o processo foi distribuído. Para quem não sabe, a gente mora, eu falo, como a gente é seguido por pessoas, são parentes, tá? Como a gente é acompanhado por pessoas de todo o Brasil, a gente fala que a gente mora em Porto Alegre, porque a gente mora assim, ó. A gente mora numa cidade que é vizinha de Porto Alegre, ela é limítrofe com Porto Alegre, que é o município de Alvorada, e a gente mora a, assim, ó, umas 10 quadras de Porto Alegre. Tudo que a gente faz é em Porto Alegre, as consultas é em Porto Alegre, as terapias são em Porto Alegre, eu vou no supermercado em Porto Alegre, eu comprei minha árvore de Natal em Porto Alegre, tudo é em Porto Alegre. A gente só mora aqui no município de Alvorada, porque devido ao quadro clínico das crianças, e os dois têm transtorno de sono, e eventualmente eles não dormem à noite, fazem barulho de madrugada, a gente não pode morar em apartamento, que é o que a gente conseguiria pagar em Porto Alegre, na capital. Então a gente veio para essa cidadezinha aqui chamada Alvorada, do lado de Porto Alegre, para poder morar numa casa que é sozinha no pátio, para não ter esses problemas com os vizinhos ou para minimizar, que mesmo assim a gente tem, mas é menos gente para brigar, né? Eu tenho uma de uma parede e outra na outra parede. Se eu estou num prédio, eu tenho o prédio inteiro para brigar. Mas tendo dito isso, quando a gente ingressou com o processo, a minha mãe ainda tem um endereço em Porto Alegre. A minha mãe tem uma casa em Porto Alegre, uma casinha em Porto Alegre, e eu uso o endereço dela de referência há anos, assim. Porque e não tá errado, porque teoricamente é a minha casa, né? E o cartão do SUS das crianças é de Porto Alegre. E tudo que a gente pede é em Porto Alegre. A gente não vai no médico em Alvorada, por exemplo. Até porque nem tem hospital em Alvorada. O que tinha, que já não funcionava, fechou oficialmente. Então não tem. Então em Porto Alegre a gente consegue agendar coisas pelo 156, tem dentista, tem... A atenção primária em Porto Alegre é muito boa, muito boa. O que não tem é tratamento para transtorno do espectro autista e esse bendito remédio Afinator 2,5 mg que está em falta, não tem. Mas para atenção primária é muito bom, então a gente manteve nosso endereço de referência de lá. E aí eu perguntei de novo para os advogados. Eu digo advogados porque tem um escritório contratado para defender os interesses das crianças, que não fui eu que paguei, foi uma amiga minha, uma amiga nossa,
uma pessoa que acompanhou o canal já há anos, esse mesmo escritório que protocolou o pedido das terapias, também protocolou com urgência o pedido do Afinator 2,5 mg. Em fevereiro, ele fez protocolou esse pedido. Por que disso? A gente foi descobrir o diagnóstico em janeiro, mas a gente não pode entrar na justiça direto. A gente tem que gastar as possibilidades administrativas, e foi o que a gente fez. Exaurir, como os advogados chamam. Então a gente exauriu as possibilidades administrativas, e aí em fevereiro, portanto, a gente protocolou a ação. A decisão foi rápida, porque no laudo médico fala a palavra urgência e morte. Tem no laudo médico, nesse laudo específico do Breno, que se o tratamento for interrompido pode levar à morte. E aí eu estava garantido, assim, ele comprou, a gente conseguiu comprar a medicação no dia 28 de março, através de uma doação de uma pessoa, portanto acaba agora a medicação no dia 26 de março, né? Por isso que eu me preocupei, por isso que me deu estalo de olhar como é que está o processo. Acaba 26 de março, eu vou até abrir o calendário aqui junto com vocês para a gente contar os dias. Hoje é dia 15, tem um fornecedor que custa R$ 3.900 mais R$ 70 da entrega, mas tem que pedir com antecedência de 7 dias úteis. Se eu pedir desse fornecedor, eu tenho que pedir no dia 17, porque o próprio dia 17 não conta, né? 18, 19, sexta, 22, segunda, 23, 24, 25, quinta, 26 é o último comprimido dele, sexta, que fecha 7 dias. Então eu tenho que pedir depois de amanhã para pagar 3.900. Se eu pedir no dia, é 5.200. Tem um fornecedor que entrega no dia, tá? Essas são as diferenças de preço. A última vez a gente pediu, a primeira e a última, só uma vez a gente pagou 3.970, a primeira e a última a gente pagou 5.200. E o processo das crianças, mesmo com essa liminar, agora teve uma atualização que eu acabei de ver, esse procurador, ele devolveu os autos e o juiz aceitou esses argumentos, alegou incompetência territorial, porque os advogados eles protocolaram a ação no nosso endereço que a gente reside, em Alvorada, portanto, os réus são Alvorada e o Estado do Rio Grande do Sul. Incompetência territorial, alegaram, e também que foi encaminhado para o lugar errado. Aqui ele diz ainda, o fornecimento desse medicamento ocorre por meio da inclusão nos procedimentos registrados no subsistema APAC-CIA, abre parênteses, autorização de procedimento de alta complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, devendo ser oferecido pelos hospitais credenciados habilitados e o que não foi feito. Eles encaminharam para um outro lugar lá de medicação. Isso não foi rateada dos advogados, isso coisa interna lá do processo, tá? Um enviando para o outro. Separei também aqui uma matéria que está na Globo, ó, que está em falta, do G1, essa medicação. E também aqui também colocaram para que serve, né? Que o Afinator ele tem uma substância ativa chamada everólimo, que pode ser usado para tratamento de alguns tipos de câncer em adultos e tumores benignos associados ao distúrbio genético chamado esclerose tuberosa ou complexo de esclerose tuberosa, abre a TSC, em crianças e adultos. Então essa é a medicação. E o Estado alega que não tem, e agora alegou, não alega mais que não tem. O Estado alegou incompetência territorial, que está errado o processo, então ele voltou. Então a gente já sabe que até o dia 26 não vai ser entregue, tá? A gente já sabe, já falei com o advogado, com um dos advogados, o doutor Pedro também, por acaso tem o mesmo nome do meu filho mais velho. Ele falou que sim, que é impossível que até o dia 26 a gente tenha, mas que é garantido, que a gente tem liminar, que o valor vai ser reembolsado, que o Estado vai reembolsar, tanto daquele mês, quanto do outro, quanto desse de agora, para a gente dar um jeito de comprar. Resumindo, a gente tem que dar um jeito de comprar. Se encomendar até o dia 17, a gente paga 3.900 mais 70 do frete. Se deixar para a última hora, paga 5.200. Então, resumo da ópera, não ficar muito longo, se meu filho não continuar esse tratamento, ele pode morrer, porque ele tem os nódulos no cérebro. E eles podem aumentar. Dependendo de onde aumentar, ele pode morrer. Desculpa. E a gente tem 2 dias para encomendar para pagar menos de 4.000, e se for no dia vai ser mais de 5.000. Então eu imploro mais do que nunca que ajude como puderem, envie esse vídeo para onde forem, compartilhe com várias pessoas. Eu vou fazer uma foto também, mas uma foto não explica tão bem, né? Precisava fazer para quem acompanha a gente. Até porque só vai assistir esse vídeo até o fim quem acompanha a gente. É isso. Por um lado foi ruim, perdi o sono, ter visto esse processo, mas eu vi de repente, talvez, é tempo de poder lutar. Não dá para esperar, não dá para deixar para a última hora. Eu conto com vocês mais do que nunca. É vida ou morte de uma criança de 6 anos.